Meus amigos, meus alunos, professor André Maia aqui com vocês para continuarmos o nosso bate-papo sobre recursos judiciais, agora no vídeo de número 14. E chegamos à peça tão esperada. Muitos foram os pedidos para que nós conversássemos um pouco sobre o famoso agravo de instrumento. Uma peça muito usual no dia a dia da advocacia, uma peça muito importante e sempre cogitável na segunda fase do exame da OAB. Então, vamos dar uma olhada no agravo de instrumento, sempre lembrando tudo aquilo que nós construímos nesses 13 primeiros vídeos sobre recursos. Tudo que foi falado até agora foi essencial para que chegássemos aqui no agravo de instrumento. Principalmente os 4 últimos vídeos em que falamos um pouquinho sobre apelação, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Por que razão esses 4 vídeos são importantes? Porque eu vou falar de agravo de instrumento e ele vai ter uma grande diferença em relação aos 4 primeiros recursos conversados. Uma grande diferença. E a ideia era, de propósito, deixar o agravo de instrumento após esses 4 grandes recursos, para que você conseguisse traçar um paralelo de maneira a não interromper o raciocínio dos 4 primeiros e poder fazer o contraponto com o agravo de instrumento. Mas vamos lá, vamos conversar. Agravo de instrumento é o recurso que está previsto no CPC, nos artigos 1015 a 1020. 1015 a 1020 do CPC, agravo de instrumento. CPC trabalha o agravo de instrumento de forma extremamente completa, no sentido de eu vou montar uma peça e esta peça terá todos os meus pedidos e requerimentos previstos nesse grupo de artigos. Então, o agravo de instrumento ele não pode ser um temor em relação à sua elaboração, porque a parte estrutural do recurso você tem totalmente delineada no CPC. Beleza. O que o agravo de instrumento tem logo de cara de peculiar? Primeiramente, o agravo de instrumento, como qualquer recurso, é cabível. Agravo de instrumento é o recurso cabível. Recurso cabível. Adivinhem contra o quê? Ótimo, eu ouvi todos vocês falando. Contra decisão, porque todo recurso é cabível contra uma decisão. Lembram disso? Lógico que lembram, né? Todo recurso é cabível contra uma decisão. Bom, no agravo de instrumento, a decisão será uma decisão chamada de decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Perceba que, pela palavra inter, vai nos dar a ideia de entre. Locutória vai nos dar a ideia de locuções. Interlocus, interlocuções, interlocutória. É uma decisão que está no meio de falas de um processo. Se ela está no meio de falas de um processo, não é uma decisão que extingue o processo. Não é uma decisão que termina o processo. É uma decisão que vai analisar um pedido dentro de um processo que terá a sua tramitação continuada. Um pedido foi feito. Este pedido é o pedido de procedência da ação? Não, não é o pedido de procedência da ação. Porque o pedido de procedência é o pedido final, pedido principal.
pedido que foi feito é um pedido, por exemplo, sobre uma tutela provisória. Lembra que você pede, autor, uma tutela de urgência, você pede uma liminar, você lembra disso, porque isso é muito importante. E o juiz, ao analisar esta tutela provisória, este pedido de tutela provisória, ele vai proferir uma decisão. Mas a decisão, concedendo, deferindo ou não a tutela provisória, a tutela de urgência, esta decisão vai encerrar o processo? Vai extinguir o processo? Não. Só vai cuidar de um pedido. É só isto. Logo, o agravo de instrumento é cabível contra este tipo de decisão. Então, você não vai fazer o agravo de instrumento contra uma sentença. Não vai fazer. Eu tenho certeza de que você não vai fazer isso. Porque contra a sentença cabe, como regra, a apelação. Como regra, a apelação. Bom, o que mais a gente precisa saber aqui nesse conceito? Agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão interlocutória proferida por um juiz. Juiz. Entenda a expressão juiz como um juiz para que fique bem redundante e você não erre. Juiz de primeira instância. O juiz que atua em uma vara, seja vara civil, seja vara da Fazenda Pública, seja vara federal. Mas para que tanta redundância? A ideia aqui é que você, em momento algum, deixe o examinador confundir sua cabeça. Porque o que eu quero que fique bem claro ao apresentar este pequenino conceito é que se a decisão vier de um tribunal, seja esta decisão monocrática de um relator, seja esta decisão de um órgão colegiado no tribunal, uma Câmara Civil ou uma turma, esta decisão vinda do tribunal não permitirá a interposição do agravo de instrumento. Ah, mas professor, eu vi outros agravos. Sim, há outros agravos no CPC. Agravo interno. Agravo interno é lá no tribunal. Agravo interno é contra a decisão que inadmite por exemplo, uma entrada de um recurso em um tribunal. É a decisão monocrática de um relator no tribunal. Agora, se estivermos diante da inadmissibilidade, decisão que não admite o recurso especial ou não admite o recurso extraordinário, contra esta decisão, temos um outro agravo, que é o agravo em RESP ou agravo em RE. Então, nós não podemos misturar estes agravos. Os agravos de instrumento e agravo em RESP e em RE não decorrerão de decisão de juiz. Não decorrerão de decisão de juiz. Que fique bem claro isso. E o que a prova vai fazer com você? Vai contar isto aqui que eu estou sublinhando. Ou vai falar de forma repetida, ou vai falar utilizando apenas uma destas expressões. Mas a prova, ela não quer fazer pegadinha. Neste contexto aqui, ela não quer fazer pegadinha. O que eu estou falando é para que você se valha das possíveis expressões que podem ser colocadas na prova. Por isto eu falo para todos.
insisto, sempre falo, para todo mundo que me acompanha, estude as peças, estude as provas e os gabaritos comentados, porque ao estudarem as peças, questões e os comentários feitos pela própria banca, vocês veem o que é importante para a banca, vocês veem a terminologia utilizada pela banca, vocês veem quando uma banca indica que é uma peça ou outra, um recurso ou outro. Então, por favor, aproveite o seu tempo para, sempre que possível, estudar todas as provas feitas pela banca. Isto é essencial. É muito mais importante você estudar todas as provas com os comportamentos feitos pela banca do que ficar morrendo de assistir 700 aulas de teoria ou morrendo de ler 1.500 páginas de um livro. Conheça a banca. E, ao conhecer a banca, ao estudar uma questão de intervenção do Estado na propriedade, uma questão de desapropriação, você vai e faz uma análise do tema. Ao estudar uma questão de estatuto da cidade, você faz uma análise do tema. Entenda que o enunciado de uma questão, o enunciado de uma peça, eles vão encaminhar você para a legislação correta. E aí você tem que saber manusear o seu índice remissivo temático dentro do seu VADMEC. O VADMEC está para consulta. Então, por favor. Muito bem, aqui está o nosso agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é um recurso, como eu falei, de uma decisão interlocutória proferida por um juiz. Tá. Então, vamos a um exemplo ilustrativo. José entrou, propôs uma ação. Qualquer que seja a ação, pode ser uma ação constitucional, pode ser uma ação comum, pode ser qualquer tipo de ação, obviamente, no contexto do que nós estamos falando, propôs uma ação perante um juiz de primeira instância. Não vai ser uma ação que tem um foro competente em um tribunal, senão não nos interessa. Então, o que nos interessa é, José propôs uma ação. Esta ação foi distribuída para um juiz. E o juiz, seja ele estadual ou federal, o juiz, ao analisar esta ação, ele vai ver que nesta ação tem um pedido principal. Qual é o pedido principal da minha ação? Sei lá, pode ser um pedido de anulação, se for uma ação anulatória. Pode ser um pedido de cobrança, se for uma ação de cobrança. Pode ser um pedido de indenização ou de reparação de danos, se for uma ação indenizatória. Pedidos podem ser vários. Este pedido principal, se for em uma ação pelo procedimento comum, aquela ação do artigo 319 do CPC, o pedido principal corresponderá, como regra, ao nome da ação. Mas, além do pedido principal, que é o pedido que a gente faz na petição, procedência do pedido para aquilo que a gente quer, além do pedido principal, existe, como eu ilustrei aqui para vocês falando do agravo de instrumento, existe um pedido de tutela provisória, um pedido de tutela de urgência, um pedido em caráter liminar, um pedido de liminar, utilizando uma terminologia mais comum. Então, além do pedido principal, tem também um pedido de tutela provisória. Usualmente, tutela de urgência. Então, nós temos o seguinte:
José propôs a ação pedindo, por exemplo, a anulação de um ato, mas pediu liminarmente, pediu em caráter de urgência, por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, que são fumus boniuris e periculum in mora, ou, utilizando a terminologia do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O juiz, ao receber este pedido, como regra geral, no andamento, na marcha do processo civil, ele iria citar o réu, iria ordenar a citação do réu para que a relação processual, incluindo o contraditório, ficasse configurada. Ele ia determinar a citação do réu para que o réu apresentasse sua defesa. E aí o réu citado apresentaria sua contestação. Só que nós temos um pedido urgente. E o juiz, muito das vezes, inaudita altera pars, sem ouvir a outra parte, ele pode deferir, conceder o pedido feito pelo autor. Ou, então, ele indefere, não concede o pedido feito pelo autor. Quando o juiz profere esta decisão acerca deste pedido, que não é o pedido principal, ele está proferindo uma decisão interlocutória. Por que interlocutória? Porque esta decisão proferida pelo juiz aqui, decisão interlocutória, de deferimento ou indeferimento, tanto faz, tá? Vou colocar deferimento só a título de exemplo da liminar, da tutela provisória. Esta decisão aqui não vai fazer com que este processo acabe. Não vai. Não será uma decisão que porá fim ao processo. Será uma decisão em que, após ela, e os desdobramentos que podem decorrer dela, o processo vai voltar e vai seguir o seu curso. Então, por favor, muita atenção. Esta decisão interlocutória, ela não põe fim ao processo. A ideia de ser interlocutória significa que o processo vai continuar tendo o seu trâmite normal. O processo vai continuar lá para frente, até que o juiz profira a sentença. E aí, de fato, termine o processo. Extinga o processo, com ou sem resolução de mérito. Mas extinga o processo. Mas eu estou em uma decisão interlocutória. Contra esta decisão interlocutória, se for uma decisão de deferimento, a parte que pediu foi atendida. A outra parte, que outra parte? O réu ficou prejudicado. Porque quando eu atendo a uma parte, a outra parte no processo, em tese, fica sucumbente. Porque o juiz fez algo em favor de uma parte que normalmente desfavorece a outra. Se fosse uma decisão de indeferimento, a parte prejudicada seria quem fez o pedido. Então, enxergue, esta decisão interlocutória, no caso aqui da tutela provisória, ela pode ser deferindo o pedido feito pelo autor ou indeferindo o pedido feito pelo autor. Quem se sentiu prejudicado com esta decisão poderá recorrer.
E contra esta decisão interlocutória, eu vou insistir para ser bem claro. Contra esta decisão interlocutória proferida por um juiz, porque quem profere decisão é o juiz, a parte prejudicada poderá interpor agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas por um juiz. Agravo de instrumento que será cabível nas hipóteses previstas no artigo 1015, que elenca para nós decisões interlocutórias suscetíveis de serem atacadas por agravo de instrumento. Então quer dizer que tem decisão interlocutória que não pode ser atacada por agravo de instrumento? Pois é. Apesar de isto ser uma discussão no âmbito da doutrina e da jurisprudência do STJ, vamos entender para a nossa prova que a gente só vai interpor o agravo de instrumento nas hipóteses previstas em lei. Ótimo. O que mais aparece na prova é decisão interlocutória que trate de tutela provisória. Ou então, uma decisão interlocutória que trate de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Mas tem várias hipóteses no CPC, no artigo 1015. Então, por favor, leia o artigo 1015. Eu tenho que saber de cor. Não tem que saber de cor. Basta saber que, se você identificar que é uma decisão interlocutória e que o seu cliente quer recorrer para reformar esta decisão, você dá uma corridinha no 1015 e veja se a hipótese está lá em um dos incisos, porque provavelmente vai estar lá. Bom, entendeu mais ou menos onde é que está a nossa decisão interlocutória? Está no meio, está no andamento de um processo. E o agravo de instrumento serve para isso. O agravo de instrumento vai ser julgado pelo órgão competente. Se for um juiz estadual, vai ser julgado pelo TJ. Se for um juiz federal, vai ser julgado pelo TRF, sem problemas. Resolvido a discussão neste agravo de instrumento acerca desta decisão, o processo vai voltar para o juiz e o juiz vai dar andamento ao processo, determinando a citação do réu, se de fato a decisão interlocutória foi neste momento aqui. Tá? Então, eu quero que você visualize onde pode se situar uma decisão interlocutória e lembre que decisão interlocutória é aquela decisão que não põe fim ao processo. Ela trata de uma temática dentro do bojo de um processo que está em andamento. E agravo de instrumento é o recurso cabível idôneo para atacar esta decisão e, obviamente, pedir a sua reforma, pedir que esta decisão seja mudada. E decisão esta que necessariamente tem que vir de um juiz de primeira instância. Ótimo. Aqui você relembrou o que precisava relembrar em termos básicos e elementares do agravo de instrumento e o seu cabimento. Bom, o que o nosso agravo de instrumento vai ter como características especiais? Características especiais do nosso agravo de instrumento. A primeira característica que vai merecer, deixa eu colocar até isso aqui na página de baixo. A primeira característica que vai merecer o nosso comentário do agravo de instrumento. A primeira característica que vai merecer o nosso comentário é o agravo de instrumento. Tem uma ou tem
2 petições. Aí eu escutei todo mundo correndo. Uma petição. Uma petição. É como se fosse uma petição inicial. Todo mundo vai falar isso. E, de fato, todo mundo está certo. Mas se por acaso eu ouvi um de vocês aí agora, que está prestando atenção no que eu estou falando, se eu acho que eu ouvi um de vocês falar, professor, cabe também em 2 peças, eu vou dar um sorriso, porque o agravo de instrumento também cabe em 2 peças. Que absurdo! De jeito nenhum, eu tenho um livro assim, assim, assado. Eu tenho a aula assim, assim, assado. O CPC fala assim, assim, assado. Pois é, meus amigos. Mas eu estou trabalhando com uma prova e esta prova já mostrou para nós as 2 versões do agravo de instrumento. A banca FGV-OAB já nos trouxe que o agravo de instrumento pode ser manejado em 2 petições, petição de interposição e petição de razões. A FGV apresentou isto. E o mais usual é o agravo de instrumento feito como se fosse uma petição inicial. Por que tem essa discussão em que todo mundo manda uma petição inicial, manda esta informação, né? Apresenta esta informação? Porque o artigo 1016 do CPC, ele vai dizer para nós que o agravo de instrumento ele será dirigido, encaminhado diretamente ao tribunal por petição. Artigo 1016 do CPC. Eu sei que você já está com o seu CPC aberto, porque você não vai ficar ouvindo e vendo esta aula sem a legislação ao lado, né? É uma perda de tempo que até dói no coração. Mas, então, você que está com o CPC, você está acompanhando e conferindo o que eu estou falando. E o CPC diz, o agravo de instrumento, ou agravo por instrumento é dirigido diretamente ao tribunal. Nossa, caramba, ele é diferente, né? Pois é, ele é diferente. Mas, a título de exemplo, a FGV, OAB, fez para a segunda fase, direito administrativo, a título de exemplo, tá? Fez o agravo de instrumento nos anos 2010-3, exame 2010-3, no 8º exame, no 23º exame e no 33º exame. Aqui, 4 agravos de instrumento feitos pela OAB-FGV. E você, que é uma pessoa extremamente curiosa e extremamente desafiadora, vai correndo lá, olhar, até porque eu já tinha pedido para você estudar todos os exames, olhar o que a banca fez, apresentou como padrão de respostas, como espelho de correção nestes 4 exames. E você vai ver que, uma vez, ela colocou o agravo de instrumento em 2 peças. Tem algum erro? Nenhum. Nenhum. Se, obviamente, você falar isso no dia a dia para professores e advogados, eles vão dizer, não, isso está errado, é um absurdo. Não se faz assim. Mas o fato de não se fazer assim não significa que está errado. Entenderam a diferença?
Então, eu não quero aqui descobrir a roda. Eu não quero aqui fazer com que você, nossa, que absurdo. Não, eu só quero mostrar para você que a prova cobra desse jeito. Ela pode cobrar deste jeito e ela vai aceitar qualquer coisa. Se você fizer em duas petições, você fez um agravo de instrumento? Sim ou não? O nome da peça é agravo de instrumento? É. Se você fez em uma petição, como se fosse uma petição inicial, você escreveu lá o nome da peça, agravo de instrumento? Sim, acertou a peça. Acertou. Ela vai ser corrigida? Vai. O que vai mudar, então? O que vai mudar é, ao invés de a peça ter os requerimentos distribuídos em requerimentos e pedidos em duas petições, vai ficar tudo embolado numa só. Ou você faz em duas, como você fez aquelas 4 primeiras que eu apresentei nos vídeos anteriores, ou você faz em uma peça, como uma petição inicial que eu já apresentei para vocês lá na sequência de vídeos de introdução à prática processual. Fica ao seu gosto, porque a banca aceita. E a banca aceita porque pode ser feito das duas maneiras. Pode, não é comum, mas pode. E ela vai aceitar a peça e vai pontuar, inclusive o endereçamento, se você fizer o endereçamento correto. Isto significa que, se o agravo de instrumento é peticionado diretamente para o tribunal contra uma decisão de um juiz, nós não mandaremos, não faremos a interposição perante o juiz. Por quê? Porque o CPC determinou que é perante um tribunal, diretamente lá. Sério! É tão sério, que o artigo 1018 diz, olha só, o agravante, recorrente no agravante, você, para que o juiz lá de baixo, o juiz de origem, o juiz que proferiu a decisão, para que ele saiba que tem um agravo de instrumento contra a decisão dele, você vai ter que juntar cópia do agravo lá embaixo, na primeira instância, para que ele tenha a oportunidade de fazer um juízo de retratação, para que ele tenha a oportunidade de ele mesmo, juiz, reformar sua decisão. Obviamente, eu estou trabalhando em tese com autos físicos, porque nos autos eletrônicos o juiz fica sabendo pelo sistema. Mas, em havendo autos físicos, e muitas são as comarcas em que há autos físicos, ainda não tendo o sistema eletrônico funcionando plenamente ou nem funcionando, você vai ter que obrigatoriamente juntar e comprovar no agravo de instrumento a juntada daqueles documentos exigidos pelo 1018. Fazer a juntada lá na primeira instância, sob pena de inadmissibilidade, inadmissão do agravo de instrumento. Juntando estas informações, nós peticionaremos o nosso agravo de instrumento. O agravo de instrumento será endereçado, o agravo de instrumento será endereção, não, né? Endereçado ao tribunal competente. Que tribunal? Se for uma decisão de um juiz estadual, TJ. Se for uma decisão de juiz federal, TRF. Ah, professor, e se for outra área? Outra área não me interessa. Caso você opte, e você tem todo o direito do mundo de optar, fazer o agravo de instrumento em uma peça ou em duas peças, se o agravo
de instrumento for redigido, redigido em petição única. Como é que você vai endereçar? Excelentíssimo senhor doutor desembargador. Não é lá para o tribunal, e no tribunal, sem S, não é desembargador que atua lá? Então, desembargador. Presidente. A depender do regimento interno, pode ser também um dos vice-presidentes, mas desembargador presidente do egrégio tribunal. E aí você coloca qual é o tribunal: Tribunal de Justiça do Estado, três pontinhos, ou Tribunal Regional Federal da três pontinhos região. E aí você dá continuidade à redação do endereçamento que você está cansado de saber fazer. Beleza? E se o agravo de instrumento for redigido em duas petições? Pois é, professor, esse negócio de agravo de instrumento em duas petições é estranho, né? É, estranho porque não é comum. Mas como nós temos uma manifestação da banca sobre este assunto, a gente fica tranquilo. Se o agravo de instrumento for redigido em duas petições, ou seja, petição de interposição e petição de razões recursais, você tem que se valer da ordem dada pelo CPC no 1016, que é: ele será dirigido diretamente para o tribunal. Então, você vai fazer dois endereçamentos para o mesmo lugar, porque o CPC ele não disse à toa isto. Aí você, na petição de interposição, vai fazer como nós fazemos em toda petição de interposição, aquele endereçamento prolongado, que fica: excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, do egrégio tribunal, a depender do tribunal, Tribunal de Justiça do Estado, três pontinhos, ou Tribunal Regional Federal da três pontinhos região. E como é que ficaria a petição de razões recursais? A petição de razões recursais também para o mesmo tribunal, só que você coloca, como nós colocamos em todas as petições de razões recursais, aquele endereçamento abreviado, só para o órgão. Petição de razões, que vai ficar egrégio tribunal, a depender do tribunal, Tribunal de Justiça do Estado, três pontinhos, ou egrégio Tribunal Regional Federal da pontinhos região. Então, você está vendo aqui na tela
que o agravo de instrumento ele tem que ir para o tribunal. E ele está indo para o tribunal. Só que eu resolvi fazer 2 endereçamentos. Algum problema? Nenhum. Na prática, isso acontece? Não é comum, mas acontece. E a nossa banca, como é que se comporta? Ela já aceitou com uma petição para o tribunal, diretamente para o tribunal competente, e já aceitou em 2 petições. Fica ao seu critério. Ah, professor, eu prefiro seguir o critério de 2 petições, já porque eu aprendi a fazer todos os outros recursos em 2 petições de interposição de razões, vou manter o costume. Excelente raciocínio. Aí outro vai falar, não, professor, eu entendo que o agravo de instrumento, por ser mais usual, ele ser apresentado em petição única, e a banca já se posicionou mais vezes pela petição única, eu vou fazer em petição única, como se fosse uma petição inicial. Maravilhoso também. As 2 formas estão corretas, porque assim a banca nos ensinou. Vamos aprender com a banca. Não é aprender porque eu estou falando, é aprender porque a banca já se manifestou. Resolvido este problema, e eu tenho certeza de que você conferiu o artigo 1016, resolvido este problema, vamos para outro detalhe no agravo de instrumento. Outro detalhe no agravo de instrumento. O nome agravo de instrumento, ele tem, para algumas explicações em relação ao nome do recurso, ele tem este complemento de instrumento, porque ele será instrumentalizado, instruído com uma série de documentos. Mas não são documentos que eu quero juntar para fazer valer o meu direito. São documentos impostos pela lei, exigidos pelo CPC. Até porque, convenhamos, se o juiz, pensando em processo físico, sem cogitarmos o processo eletrônico, se o juiz não sabe que contra a decisão dele tem um recurso, e o tribunal não vai ter o juiz remetendo para ele os autos inteiros do processo, então, na hora que nós peticionarmos lá para o tribunal, nós teremos que juntar várias cópias para instrumentalizar o que vai ser levado para o tribunal. Então, o agravo de instrumento é marcado pela juntada, pela anexação ou pelo anexo de uma diversidade de documentos. E quem é que conta isto para a gente? O artigo 1017. Você reparou que em quase tudo que eu comentei aqui, eu citei um artigo? É porque o CPC, no agravo de instrumento, ele tem poucos artigos, 1015 ao 1020, e traz ali, super condensado, tudo que é necessário. Então, quando você olha o artigo 1017, você vai ter que, na hora da petição, fazer um requerimento de juntada daqueles documentos todos. Ah, então, na hora da prova, professor, eu vou colocar juntada dos documentos exigidos pelo artigo 1017? Lógico que não, né? Para a sua prova, você vai citar todos os documentos que estão ali. Juntado dos documentos do artigo 1017 do CPC. Você vai ver que o artigo 1017 fala em documentos obrigatórios e documentos facultativos. E ainda fala em um outro inciso que, se você não tiver um dos documentos obrigatórios, você vai declarar que ele não existe. Aí você vai ter que colocar o requerimento lá, juntada da cópia da petição inicial, da cópia da contestação,
da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, entre parênteses, nos termos do artigo 1017 do CPC, inciso 1º. Professor, eu vou ter que copiar tudo? Que bom que você tem o CPC para copiar, né, meu caro? Porque se você não tivesse, você teria que decorar tudo e escrever na hora da prova. Agora, imagina aquele colega que vai fazer um concurso para advogado ou advogado público e algumas vezes a banca não permite consulta ao código e ele tem que fazer um agravo de instrumento. Ele vai ter que colocar isso tudo no papel. Então, dê graças a Deus que você pode consultar. Combinado? Vamos reclamar menos e aproveitar mais o benefício que a prova nos dá, que é poder consultar. Isto é uma bênção, não tem como negar. Então, aqui está um requerimento diferenciado no agravo de instrumento. Mas, professor, eu vou ter que também pedir intimação do Ministério Público? O que você acha? Nós fizemos intimação do Ministério Público em todos os recursos? Fizemos, não fizemos? Por que não fazer no agravo de instrumento? E se você olhar o artigo 1019, ele vai falar sobre a intimação do Ministério Público quando for caso de intervenção dele. Então, peça intimação do representante do Ministério Público. Qual o problema? Intimação do representante do Ministério Público. Se ele pontuar, está lá. Se ele não pontuar, paciência, você escreveu. Corra risco de ganhar o ponto. Professor, eu vou precisar pedir que a outra parte, o agravado, seja intimado para que ele responda ao recurso? É lógico, né? Se você entrou com recurso, a outra parte tem a oportunidade de apresentar as contrarrazões do recurso. E, por coincidência, o mesmo artigo 1019, em um de seus incisos, vai trazer a intimação do recorrido ou do agravado, que é o recorrido no agravo, para que apresente suas contrarrazões. Contrarrazões ou contraminuta de agravo. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Você fez isso na apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário. Agora, no agravo de instrumento. Professor, eu tenho também que juntar o comprovante de pagamento do preparo? Adivinha? Só não vai ter preparo naqueles recursos que a própria legislação dispensar. Mas será que o agravo de instrumento tem preparo? Adivinha? Olha o artigo 1017. Artigo 1017, parágrafo 1º. Juntada do comprovante de pagamento do preparo. Eu estou mostrando para vocês aqui que você vai montar sua petição com tudo dado pela legislação. Ai, professor, eu tenho medo de agravo de instrumento. Tem medo coisíssima nenhuma. Você só está um pouco tenso. E você resolve a tensão respirando. Respire lentamente. Lenta e profundamente. Respira. Segura o ar. Prende a respiração. 5 a 10 segundos.
e solta o ar lentamente. Faz de novo. Respira profundamente, bem devagar, segura o ar de 5 a 10 segundos e solta o ar lentamente. Faz isso umas 10 vezes, sempre que você estiver aflito. Eu tenho certeza absoluta que você vai se aproximar de uma condição de equilíbrio. Funciona. É bacana demais. O que mais a gente vai pedir? Professor, eu tenho que pedir que o agravo seja remetido ao juízo competente? Bom, neste caso, não, porque você já está protocolizando ou protocolando, tanto faz, a petição do agravo lá no tribunal, lá no juízo competente para julgar. Então, não tem que pedir a remessa. O recurso já está lá. Você pede a remessa quando você interpõe o recurso em um juízo e este recurso vai subir para outro juízo. Aí o juízo de origem providencia a remessa do recurso para lá. No agravo de instrumento, você já interpõe lá no tribunal que vai julgar o agravo. Mas você vai pedir, você não pede a remessa, mas pede que seja feita a admissibilidade, lógico. Então, você vai pedir, requerer a admissibilidade do recurso. Professor, lembrando ainda daqueles quatro recursos que nós vimos nos últimos vídeos, eu tenho que requerer também que o recurso seja recebido no duplo efeito? Sim, você vai requerer isto. Requerer o recebimento do recurso no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Até porque no agravo de instrumento também cabe efeito suspensivo. Você vai requerer e o tribunal vai dar. Obviamente, se for o caso, né? E essa ideia de efeito suspensivo está bem clara no mesmo artigo 1019. E qual é o prazo para interposição do agravo? Nós já falamos que todos os recursos, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, todos os recursos, nos termos do artigo 1003 do CPC, parágrafo 5º, eles têm prazo de interposição de 15 dias, salvo o recurso de embargos de declaração, em que o prazo de interposição é de 5 dias. Então, o prazo aqui é o mesmo prazo de todos. Prazo de interposição do nosso agravo de instrumento. Interposição, 15 dias. Artigo 1003 do CPC. 1003, parágrafo 5º. Muito complicado? Não, não é muito complicado. Nós vamos conseguir elaborar, montar um agravo de instrumento com toda tranquilidade do mundo. Combinado? Então, por favor, agora, você tem todo o tempo do mundo para dar uma relida em tudo isso que eu coloquei e dar uma lida ou relida no seu CPC, artigos 1015 a 1020, que a gente vai começar a trabalhar com a estrutura do agravo de instrumento.
Feitas estas pequenas considerações, agora nós temos dois próximos essenciais passos, que são: um, conversar sobre o efeito suspensivo no agravo. Conversar sobre este efeito suspensivo. Efeito suspensivo que tem sido pontuado na nossa segunda fase, OAB, e que ele apresenta uma dupla nomenclatura. Vamos conversar sobre isto. Informação que nós tiramos lá do já citado, importantíssimo, artigo 1019. E também vamos fazer a estrutura, vamos montar o nosso agravo de instrumento. Estrutura. Beleza, até aqui, agradeço a todos o acompanhamento. Tudo que eu vou falar aqui pode fazer com que você ganhe ponto. Mas o mais importante nós falamos, que é sabermos, nós temos que saber logo, o mais importante é nós sabermos o cabimento do agravo de instrumento à luz das hipóteses do artigo 1015. E isto eu acredito que neste primeiro vídeo de agravo de instrumento você conseguiu entender. Combinado? Vamos dar uma pausa para o vídeo de agravo de instrumento não ficar tão longo e volto na sequência no próximo vídeo de agravo de instrumento falando do efeito suspensivo e da estrutura, a montagem da nossa peça agravo de instrumento. Bons estudos a todos, até nosso próximo vídeo.